Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Civil, focada nos importantíssimos temas pessoas e bens. Nessa jornada, nós exploraremos as bases que sustentam o ordenamento jurídico privado, mergulhando no estudo da personalidade, capacidade e dos direitos da personalidade e dos diferentes tipos de bens e suas classificações. Prepare-se para compreender como o direito enxerga e regula a existência da atuação do ser humano na esfera civil, desde o nascimento até a morte, e a forma como o direito trata e organiza os objetos e valores que circulam na sociedade. Aproveite o ambiente virtual para estudar no seu ritmo, interagir no fórum e construir um conhecimento sólido, que é fundamental para qualquer área do direito civil. Nós estamos juntos nessa caminhada. Agora, nós vamos começar o estudo do direito civil das pessoas e bens com a unidade 1. Nesta unidade 1, nós vamos tratar da apresentação do direito civil, fundamentos e estrutura do direito civil. Esta unidade, ela estabelece a importância, a posição e os pilares conceituais do direito civil no ordenamento jurídico brasileiro. O direito civil, ele é um ramo do direito privado que regula as relações jurídicas entre particulares, tratando de seus direitos e deveres em aspectos como pessoa, família, os bens, os contratos e a sucessão. É o direito comum ou direito residual para as demais áreas do direito privado. Como se deu a evolução jurídica desse direito civil? A evolução jurídica do direito civil, ela é uma jornada fascinante que acompanha as transformações sociais, econômicas e políticas do Ocidente, passando do foco estritamente individualista e patrimonial para uma visão social e ética. Quanto às raízes romanas, o direito civil ele tem sua origem no direito romano, especialmente no ius civile, direito dos cidadãos romanos. Era um direito que regia as relações privadas dos cidadãos, em contraposição ao ius público, que se tratava da organização estatal. O marco final desta fase é o Corpus Iuris Civilis, compilação legislativa ordenada pelo imperador Justiniano no século VI, que se tornou a base de todo o sistema do civil law, direito romano-germânico, adotado no Brasil. Então, quanto ao período das ordenações no Brasil colonial. Durante o período colonial e os primeiros anos do Império, o direito civil brasileiro era regido pelas leis portuguesas, conhecidas como ordenações do reino, manuelinas e principalmente as filipinas. As ordenações, elas eram uma mescla do direito romano, canônico e costumes medievais, extremamente arcaicas e desorganizadas para a sociedade que se modernizava. Quanto ao século XIX e a influência dos códigos modernos. Com a Revolução Francesa e a ascensão do liberalismo, surgiu o direito de codificar o direito de forma clara e acessível, refletindo os ideais de liberdade e igualdade. O Código Civil francês, ou Código de Napoleão, é o grande marco da codificação moderna. Ele é profundamente individualista e patrimonialista, focado na proteção da propriedade privada absoluta e da autonomia de vontade. Este código ele serviu principal inspiração para a maioria dos códigos civis ocidentais no século XIX. Então, apesar de a Constituição Imperial de 1824 já prever a criação de um Código Civil, o Brasil ele demorou a codificar sua lei privada, permanecendo por muito tempo com as ordenações filipinas para as questões civis não tratadas por leis esparsas. Quanto ao Código Civil de 1916, o liberalismo tardio. Finalmente, em 1916, foi promulgado o primeiro Código Civil brasileiro, a Lei 3.071 de 1916, elaborado principalmente por Clóvis Bevilacqua e que entrou em vigor em 1917. Teve forte influência do Código Napoleônico e do Código Civil alemão. Era um diploma legal essencialmente individualista e patrimonialista,
refletindo a sociedade burguesa e liberal no final do século XIX. O foco principal era o proprietário e o credor. A propriedade era vista como um direito absoluto, e o direito de família ele era rigidamente hierárquico, priorizando o pátrio poder. Quanto à transição para o novo século, a constitucionalização. O Código de 1916 ele tornou-se obsoleto com as transformações sociais do século XX, como a urbanização, direitos sociais, consolidação das leis do trabalho e etc. A promulgação da Constituição de 1988 marcou o ponto de inflexão. Elevou os princípios como dignidade da pessoa humana, solidariedade social, função social e patamares máximos, exigindo uma releitura de todo o direito privado. O Código Civil de 2002, Sociedade e Ética. Após um longo processo legislativo, foi promulgado o Código Civil de 2002, que seria a Lei 10.406 de 2002, sob a coordenação de Miguel Reale, que trouxe profundas inovações. Este código ele é estruturado sobre 3 princípios norteadores, em contraposição ao modelo de 1916. A prevalência dos valores coletivos sobre os meramente individuais. O direito de propriedade e o contrato devem cumprir a função social. Inclusão dos deveres de conduta baseados na boa-fé objetiva, que é a lealdade e a honestidade, e na probidade em todas as fases das relações jurídicas. Houve também a simplificação e concretude das normas, utilizando-se de cláusulas gerais, como a boa-fé e função social, que dão ao juiz maior margem para a adequação da lei ao caso concreto. Então, o direito civil contemporâneo, portanto, é o direito que migrou do status de direito do proprietário para o direito da pessoa humana, buscando equilíbrio entre os interesses privados e ordem social. Quanto à divisão do direito privado. O direito privado, ele se ocupa das relações entre indivíduos, nas quais o interesse é predominantemente particular em contraposição ao direito público, que trata da relação do Estado com os particulares ou outros estados. E são o direito civil, o direito empresarial ou comercial, o direito consumidor ou o direito do trabalho. Vamos falar agora sobre as fontes do direito civil. As fontes do direito civil, elas referem-se ao mecanismos e instrumentos pelos quais as regras jurídicas se manifestam, adquirem validade e são aplicadas para solucionar conflitos na esfera pública. No Brasil, o sistema baseado na tradição romano-germânica, que confere primazia à lei como fonte principal. Contudo, o ordenamento jurídico prevê mecanismos de integração para quando a lei se mostrar omissa ou insuficiente, garantindo que o juiz nunca possa deixar de decidir. Existe a fonte primária, que é a lei. A lei, a Constituição Federal de 1988, ela é a lei máxima. Embora seja direito público, a Constituição dita princípios fundamentais, como dignidade da pessoa humana, função social, boa-fé e isonomia, que devem permear e interpretar todas as normas do direito civil, fenômeno da constitucionalização. O Código Civil, ele é a fonte normativa por excelência, tratando da parte geral, pessoas, bens e fatos jurídicos, e da parte especial, obrigações, contratos, família, sucessões, dentre outras. Quanto às leis extravagantes, as normas que tratam das matérias civis específicas fora do Código Civil, como a lei do inquilinato, Código de Defesa do Consumidor, lei do divórcio, dentre outros. Quanto às fontes secundárias, as fontes secundárias ou métodos de integração são aquelas utilizadas pelo juiz para preencher lacunas ou omissões da lei. O juiz ele é proibido de alegar que não há lei para deixar de julgar. A regra define esta hierarquia. A integração está na Lei de Introdução às Normas do Direito Civil.
está disposta no artigo 4 da Lei 4657 de 42. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, os elementos são considerados taxativo e subsidiário, devendo ser aplicados na ordem que se apresentarem. Quanto à analogia, consiste em aplicar uma situação não regulamentada, uma norma legal criada para reger um caso semelhante. Presume-se que o legislador tratou de forma semelhante duas hipóteses parecidas. Ele teria dado o mesmo tratamento à hipótese omissa se tivesse previsto. Está contida no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quanto aos costumes, são regras de conduta reiteradas e uniformes praticadas por uma sociedade com a convicção de que são obrigatórias. Existe a classificação no Brasil, segundo a lei, que são os costumes previstos e aceitos, para além da lei, que são os costumes que preenchem as lacunas utilizadas como fontes de integração, e contra a lei, que são os aceitos no ordenamento jurídico, pois a lei é a fonte primária. Correspondência também está no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quanto aos princípios, são as bases axiológicas, valorativas e éticas do ordenamento jurídico, que servem de bússola para a criação, interpretação e aplicação da norma, que são os princípios da boa-fé, da vedação do enriquecimento ilícito sem causa, isonomia e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. As fontes materiais. Essas fontes, embora sejam fontes formar de integração, no mesmo sentido do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a doutrina e a jurisprudência, elas são cruciais para a formação e aplicação do direito civil. A doutrina, ela é a produção científica dos juristas, professores e estudiosos do direito. Quanto à jurisprudência, é um conjunto de decisões e interpretações uniformes proferidas pelos tribunais sobre determinada matéria. A lei do direito civil brasileiro, o juiz, ele deve buscar a solução primeiramente na lei. Caso haja omissão, ele deve seguir a ordem de integração prevista no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como analogia, costumes e princípios gerais do direito. Quanto à teoria geral do direito civil, nós temos os conceitos fundamentais de fatos jurídicos. Ele está contido no livro 3º da parte geral do Código Civil, artigo 104 a 232, que trata dos fatos jurídicos, que são a espinha dorsal de todo o direito civil, pois geram, modificam e extinguem os direitos. O que é esse fato jurídico? É todo acontecimento natural ou humano que produz os efeitos na esfera jurídica. Esse fato jurídico, ele pode ser natural, que é um acontecimento que independe da vontade humana. Ele pode ser um ato humano, que depende da manifestação de vontade, que é um ato jurídico stricto sensu, ou negócio jurídico. O stricto sensu é a manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos previstos diretamente na lei, como reconhecimento de um filho, notificação ou ocupação de bens sem dono. E o negócio jurídico, que é a manifestação de vontade que visa criar, modificar ou extinguir direitos, cujos efeitos são determinados pelas partes, e eles têm os requisitos, como agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e determinável, e forma prescrita e não defesa em lei. Além disso, também tem um ato ilícito, contra atos contrários à lei, que é a conduta humana, ela viola o dever legal e causa um dano, gerando o dever de indenizar. Vamos falar agora sobre os princípios fundamentais do direito civil. O direito civil moderno, ele especialmente após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ele é pautado por um conjunto de princípios que refletem a constitucionalização do direito. Estes princípios, ele atuam como vetores de interpretação, afastando visão
antiga, individualista e patrimonialista do Código de 1916, colocando a dignidade da pessoa humana como centro das relações privadas. 3 princípios introduzidos por Miguel Reale são considerados pilares do Código Civil de 2002. É a sociabilidade, eticidade e operabilidade. O princípio da sociabilidade, ele representa a superação do individualismo do Código anterior. Ele exige que as normas do direito civil sejam interpretadas e aplicadas levando em conta a dimensão social dos institutos jurídicos, promovendo o interesse coletivo sobre o estritamente particular, se anular o interesse individual. O direito civil, ele não trata de bens e contratos, mas de pessoas inseridas na sociedade. A função social da propriedade, ou direito de propriedade, não é absoluto. Entretanto, limite em sua função social, ou seja, deve ser exercido em conformidade com o bem-estar da sociedade. Essa função social está descrita no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Quanto à função social do contrato, a liberdade de contratar ela deve ser exercida no limite da função social do contrato, evitando que o acordo particular prejudique terceiros ou a sociedade. E ele está disposto no artigo 421 do Código Civil, que diz o seguinte: a liberdade contratual ela será exercida no limite da função social do contrato. Temos também o direito de família, que é a valorização do afeto e da solidariedade familiar em detrimento da rigidez patrimonial. Vamos agora falar sobre o princípio da eticidade. O princípio da eticidade, ele valoriza a ética, a lealdade e a probidade, ou seja, a honestidade nas relações privadas. É a exigência de um padrão de conduta que deve ser observado pelos indivíduos, atuando em todas as fases da relação jurídica. Ele impõe o dever de agir com lealdade e honestidade. Esse princípio ele está ligado à boa-fé objetiva, que é a manifestação mais importante da eticidade. Implica deveres anexos e laterais de conduta, como a informação, cooperação e o cuidado e o sigilo. Ele está disposto no artigo 113 do Código Civil e 422 do Código Civil. Existe também a vedação do comportamento contraditório, que ele decorre da boa-fé e impede que uma parte haja em contradição a seu comportamento anterior, que gerou a legítima confiança na outra parte. Passamos agora ao princípio da operabilidade. Este princípio ele busca a aplicação efetiva e concreta do direito, facilitando sua compreensão e execução pelos operadores jurídicos e pelos cidadãos. Ele manifesta 2 formas: a simplificação, que reduz a complexidade das categorias jurídicas, e a concretitude, ou efetividade, que é o uso de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, permitindo ao juiz adaptar a norma à realidade fática, em vez de aplicar as regras fechadas e engessadas. A própria previsão da boa-fé, contida no artigo 422, e função social, contida no artigo 421, eles são exemplos de cláusulas gerais que exigem um preenchimento judicial no caso concreto. Existe também a possibilidade de revisão dos contratos por onerosidade excessiva, que busca o reequilíbrio contratual. Está contido no artigo 317 do Código Civil e 478 do Código Civil. Então, assim terminamos a unidade 1.